Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 9. E os anjos, será que os anjos queriam falar do Evangelho, pregar o Evangelho? Na verdade, a gente vai falar muito pouco dos anjos. A gente vai falar realmente do que o texto, esta parte, quer dizer. E por que lá no final está escrito assim? No versículo 12, lá no finalzinho está escrito assim, ó, capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 12, lá no finalzinho diz assim: para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Parece uma coisa assim que não tinha necessidade de estar ali. Para que Pedro escreveu isso? Vamos ler a partir do versículo 9. Diz assim: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhe havia de seguir, agora aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregam o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Vamos lá, versículo a versículo, versículo 9, diz assim: a qual salvação, alcançando o fim da salvação, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Bem, o que Pedro, nosso irmão Pedro, vem tratar com a igreja é fé. Ele começa a falar sobre fé. Ele começa a fundamentar a igreja na fé. A fé que é o fundamento que nos dá a certeza de que Ele existe. A fé é fundamento de que Deus existe, de que Jesus virá. Então o que Pedro está fazendo é fundamentando, alertando os irmãos que eles precisam permanecer na fé. E eles não podem olhar para o outro lado, porque aqueles que permanecerem na fé, esses são aqueles que foram provados, aprovados e alcançaram a salvação. Porque a salvação, ela vem com provas. O Senhor nos prova, e não escaparemos das provações do Senhor. Não tem um crente, não tem uma pessoa que diga: eu quero Jesus, entra na igreja, senta no banco e diz que vai seguir Jesus e não vai sofrer perseguições. Todos sofreremos, todos. E no fim, por causa da fé que nós cremos e entendemos que pode cair o mundo todo, mas o nosso coração está firmado em Deus, no fim, aí receberemos a salvação das nossas almas. Pode vir turbilhão, pode vir o que acontecer. Então Pedro está dizendo, no final, vocês que permaneceram, vocês que foram provados e aprovados, no fim, olha, vocês serão salvos. Ele não fala no começo. Aliás, nós recebemos a salvação no começo para o fim, mas é necessário que passemos para que a gente entenda aonde está o nosso coração. Todos nós precisamos sair daqui sem dúvidas. Olha, eu quero Jesus, mas eu vou passar por provações. E no final, eu vou continuar querendo Jesus, porque esse é o caminho perfeito. Então é isso que Pedro começa a falar. Aí ele começa a trazer algumas revelações que eu acho muito legal. São essas questões que eu quero que os irmãos devagarzinho entendam, tá bom? Diz assim, no versículo 10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. O que Pedro está dizendo? Primeiro, ele está falando que os profetas do passado, Elias, Eliseu, Moisés, mesmo ele trazendo a lei, mas Moisés, Josué e todos os outros nomes que foram levantados por Deus, eles inquiriram.
diz a Bíblia que eles inquiriram. Pedro estava dizendo o seguinte, que eles buscaram saber. Não só buscaram saber, eles perguntaram, indagaram, questionaram. Existe uma salvação, algo proposto pelo Senhor, que pode levar as nossas almas para o céu. E nós cremos. E o que agora a gente faz? Busca saber, busca compreender. Então o que os profetas fizeram no passado, sem ver Jesus, eles buscaram conhecer. E não só buscaram conhecer, como eles buscaram conhecer diligentemente. O que é diligentemente? Diligentemente é aplicado, zeloso, pronto, ativo. Alguém diz assim, tem que fazer aquilo ali. Você vai lá e faz, diligentemente, rápido, pronto. Então eles receberam receberam de Deus uma palavra e eles estavam prontos, buscaram compreender e estavam prontos para ensinar, os profetas do passado. Então, o versículo 10 nos revela que os profetas do passado, eles tiveram essa vontade, não só de falar, mas de entender o que eles estavam falando. O que é entender o que está falando? Por exemplo, hoje, o que nós temos sobre Deus, sobre Jesus, sobre os homens da Bíblia, está escrito nesse livro. Não é o que as pessoas informam. Não é o que passa na televisão. Alguém disse lá que Jesus faz assim, faz assado. Aí você vai lá e vai procurar indagar, questionar. Aonde? Na palavra. Está aqui o pastor falando um monte de coisa. Aí o pastor fala uma coisa que vocês não entenderam. Calma aí, pastor, vamos ver aqui, vamos procurar aqui. Porque eles deixaram para a gente. No passado, eles buscaram saber diligentemente para a gente. Versículo 11 diz assim, indagando, olha o que esses profetas no passado fizeram, eles indagaram, que tempo ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que lhes seria, e a glória que se lhes havia de seguir. Olha que coisa interessante. No passado, os profetas receberam que palavra? Aquele que viria o Messias. No passado, os homens não receberam nenhum outro tipo de palavra. As leis, os mandamentos, as profecias apontavam para o Messias. Tanto que o povo de Israel esperava quem? O Messias, o Salvador, aquele que viria para acabar com o governo romano, com o Império Romano, e ali esse Salvador reinaria no mundo, e ali ele prosperaria a nação de Israel. Só que esses homens, no passado, já anunciavam como ele viria. Isso é que é extraordinário. Porque hoje, quando lemos e vemos o que Jesus fez, entendemos porque foi deixado pelos profetas antes de Jesus. Isso não é legal? Então o que eles fizeram? Eles indagaram. O que eles fizeram? Eles indagaram de uma forma a não omitir, a não errar. Eles buscaram o conhecimento diligentemente de uma forma que não errasse e que pudesse trazer para a gente de uma forma correta. Mas como que eles trouxeram de uma forma correta? Está escrito aí no versículo. Porque o Espírito daquele que viria estava neles. Porque o Espírito do Cristo, do Messias, estava nele. Antes de Cristo vir, Cristo estava neles, falando sobre ele, para que quando ele chegasse, eles entendessem. Entendem isso? Isso é muito legal. Eu me divirto com isso, eu amo isso. Porque a Bíblia começa a falar para a gente que o Deus que foi revelando as coisas, deixou para que quando elas acontecessem, eu não tivesse dúvida. Então, o que foi dito no passado pelos profetas, que buscaram diligentemente entender, estava sobre eles, e quando ele chegou, ficou fácil de entender, porque foi dito. Olha o que eles já diziam no passado. Olha a continuação do texto, diz assim, que ocasião, olha só, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava sobre eles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir. Eles já falaram antes que o Cristo que viria não seria como Israel queria.
Eles falavam antes que Jesus ia vir montado num jumento, eles falaram que Jesus ia nascer de uma virgem, eles falavam do sofrimento de Jesus antes que Jesus sofresse. Por quê? Porque Jesus estava neles, falando daquilo que ia acontecer. Então, aí ele continua dizendo, não só fala o tempo em que viria, e também diz o sofrimento, mas também diz que a glória que o seguiria. Imaginem só, esses profetas não só profetizaram o seu nascimento, o seu sofrimento, mas também profetizaram que ele era aquele que era Deus e é Senhor. O Deus que veio ao mundo, aliás, o Deus que manifestou a sua graça aos profetas, transmitiu quando ele apareceu, revelou a sua glória na eternidade e depois trouxe a nós. Vamos ver se é isso? Olha o versículo 12. Diz assim, aos quais foi revelado que não para si mesmo, os profetas revelaram não para si mesmo, por quê? Porque Jesus não veio em carne para eles. No passado, antes de Cristo, o Espírito estava sobre eles, mas eles não tinham ideia, eles só profetizavam. Aí igual quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente fala assim, meu Deus, o que quer dizer isso? Aí quando vem a revelação, que é do Espírito, não é da letra, vem do Espírito, aí você entende o que está escrito. Exatamente, eles começaram a profetizar, eles começaram a buscar diligentemente, entender aquilo, e o coração deles estava cheio para transmitir, e quando eles transmitiram, veio a nós, porque eles não receberam, não viram a Jesus. Quem viu a Jesus? Os apóstolos. Por isso, Pedro está dizendo assim, vou ler de novo, as quais foi revelada que não para si mesmo, para os profetas, mas para nós, os apóstolos, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas. Então, os apóstolos receberam, e agora o que eles fazem? Anunciam. Aquilo que eles compreenderam, a Cristo, que foi pregado no passado, que estava sobre os profetas, agora estava revelado a eles, porque eles viram Jesus, e não só viram, e agora estão testemunhando, falando de Jesus. E não só isso, porque diz assim, deixa eu ler aqui, mas para vós eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregam o Evangelho, para as quais coisas... Não, vamos parar aqui, essa aqui é outra parte que a gente vai comentar depois, mas vamos lá. Olha só que coisa interessante, estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregam o Evangelho. Olha que coisa interessante, eu gosto dessas coisas, porque o versículo 12, ele completa o versículo 11, o versículo 11 completa o versículo 12, o Espírito de Cristo estava sobre o profeta, não estava em carne, Jesus veio em carne, correto? Foi revelado, Jesus sobe aos céus, os apóstolos recebem o Espírito enviado do céu, volta para o coração do apóstolo, agora com o entendimento daqueles que ele viram. Os profetas não viram, mas os apóstolos viram. E não só viram, como o próprio Espírito de Deus, de Cristo, estava agora sobre eles. Então eles só testificaram aquilo que foi dito no passado e tiveram a facilidade de transmitir agora no presente. Então a Bíblia, ela foi escrita de uma forma tão extraordinária que ela vem se completando. O que os profetas falaram no passado é confirmado hoje por causa da fé que está em nós, porque o Espírito de Cristo também habita em nós. E aí quando a gente consegue desfrutar destas coisas, a gente se alegra. Aí entra o versículo, aliás, entra o finalzinho do versículo, aí diz assim, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Porque os anjos estão diante de Deus. Mas a gente começa a entender que os anjos não veem a face de Deus. A gente sabe que os anjos, aqueles que estão diante, os querubins, eles tampam o rosto e os pés quando estão na presença do Senhor. Porque ninguém vê a face de Deus por causa da sua santidade, nem os anjos. E é interessante, quando a gente vai lendo a Bíblia, que o próprio Satanás testa Jesus. Você é filho de Deus?
você é o Filho de Deus. É engraçado que o Cristo, que é o Deus eterno, que criou todas as coisas, ele veio num corpo como o meu, como o seu, um corpo fraco. O Deus da glória se fez homem, fraco, mas ele é Deus, Senhor de tudo. E aí parece que havia um mistério. E parece, quando a gente lê, eu não vou aqui bancar o sabichão, ou dizer que eu estudei para lá ou para cá, ou ouvi alguns teólogos, mas ninguém tem a capacidade de dizer por certo, porque os anjos atentam, eles querem entender a salvação. Para que um anjo vai querer entender a salvação, se eles estão diante do Senhor da glória? Sabe por que eu acho? Porque eles contemplam as obras de Deus, o que às vezes nós não fazemos. Sabe o que Pedro está falando para a gente? Que os anjos contemplam a obra do Criador. O plano de Deus de salvar a humanidade é contemplada pelos anjos, é admirada pelos anjos. Olha, algumas traduções, né? Todas elas praticamente dizem a mesma coisa. Na Trinitariana, que é essa que nós estamos lendo, Fiel, Sociedade Bíblica Trinitariana, diz que desejam bem atentar. Na NVI diz anseiam observar. Na Católica, desejam contemplar. Na TJ diz desejo de entender. Praticamente a mesma coisa. A ideia é que os anjos, eles estão contemplando, vendo, buscando a face de Deus na obra do Criador. E enquanto isso, a igreja não faz. A igreja não quer conhecer, não quer entender, não quer se aprofundar no Deus da salvação. Os anjos procuram bem entender sobre a salvação, mas aqueles que estão sendo salvos não querem entender sobre salvação. Entende isso? Olha que coisa legal. Vou dar uma parada por enquanto, só para a gente ver alguns outros versículos sobre esse assunto. Algumas pessoas dizem que os anjos queriam pregar o Evangelho, e você não encontra nada disso na Bíblia. Mas você encontra uma passagem que parece que os anjos pregam o Evangelho. Lucas, capítulo 2, a partir do 8. Do 8 ao 11. Olha o que diz aqui. Chegou lá, Lori? Diz assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo, não foram os anjos, foi o anjo do Senhor, veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Os anjos pregaram ou não pregaram o Evangelho? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aquele povo estava esperando o Messias. E eles tinham a noção de que o Messias viria, os judeus. O que os anjos fizeram foram apontar para o Messias. Onde está o Messias? Cadê o Messias? Os anjos foram lá e disseram: está ali. Na cidade de Davi está o Messias. Qual é o evangelho que nós pregamos? Que Jesus nos ensinou: o evangelho do arrependimento, o evangelho de que o reino de Deus não é deste mundo, o evangelho de que Jesus morreu e ressuscitou, o que eles não sabiam, mas eles esperavam o Messias. Então, quando a gente lê isso, parece que os anjos estão pregando o evangelho. Eles não estão pregando o evangelho porque o anjo não disse para ele: arrependa-se do seu pecado, olha, o reino de Deus está chegando, olha, você precisa se arrepender e confessar os seus pecados para a sua salvação, porque aquele que virá não reina neste mundo, ele virá, morrerá por você. Não, o anjo não fez isso. O anjo apontou para os judeus, para os pastores, aonde o Messias que eles buscavam estava. Agora olha outra passagem legal.
essa agora começa a revelar as coisas que estavam escondidas. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 24. Paulo diz assim, a partir do 24, Colossenses capítulo 1, a partir do 24 diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne, anjo tem carne? Não. Cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. E ele diz, do qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Por que cabe aos homens pregar o Evangelho? Porque Jesus veio como homem e sofreu neste mundo. E aquele que aceita a Cristo passa agora a cumprir o sofrimento de Cristo na terra. E foi dado a nós o direito de falar do Evangelho. O meu Cristo padeceu por mim. E agora o que eu faço? Padeço as injúrias, as contendas, as mentiras, os enganos, por amor a Cristo. E continuo a falar e anunciar, a cumprir o que ele fez. Mas é interessante que esse mistério estava oculto. E o engraçado, quando a gente vê isso, parece que estava oculto até aos anjos. Porque o plano de Deus, ele foi manifesto, ele foi falado aos profetas, mas ninguém sabia, estava oculto, mas foi revelado. E quando Cristo veio e agora ele habita em nós, nós já sabemos qual é o motivo pelo qual o Senhor nos salvou, e por isso podemos anunciar a outros. O mundo estava em condenação, todos pecaram, Jesus veio sobre nós, morreu a nossa morte, nos arrependemos, nos rendemos a Ele e agora anunciamos o Evangelho. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Olha só que texto legal, diz assim, capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 16, diz assim, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Olha só que coisa legal. Qual é o mistério da piedade? O mistério da piedade não é que eu dei uma bolsa de alimento para alguém. O mistério da piedade é que eu estava em pecado e que Deus se fez carne. Grande é esse mistério da piedade. Deus se fez carne. O Deus fez homem como eu e você, com a mesma força humana, claro, 100% Deus, né? Mas se deixou ser blasfemado, cuspido, crucificado, se fez homem. Deus, não é isso que está escrito? Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito. Para que a gente entenda, existe algum justo na face da terra? A Bíblia diz que todos pecaram. De Gênesis a Apocalipse, Deus olha para a terra e diz, pecador, 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 pecador. Mas no meio da história, esse é meu filho amado, em quem não tem pecado. Jesus, o Deus que se fez carne, foi justificado porque não tinha pecado. Pelo Espírito, isso nos dá a entender que a justificação vem pelo convencimento. O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o próprio Espírito convence o pecador, mas a Jesus não precisou ser convencido, foi justo, porque era justo, ok? E mais, olha só, justificado em Espírito, visto dos anjos. O mistério que esteve oculto foi visto pelos anjos. Então, os anjos, eu vou falar de forma humana, imbecil, crua. Quando os anjos viram o poderoso na terra, num corpo humano, atentaram, desejaram compreender.
E nós? É isso que eu quero que a igreja entenda. É isso que eu quero que a igreja entenda. Se os anjos, que é algo que foge do nosso entendimento, buscam compreender a salvação, e nós? Porque não queremos entender, porque não queremos compreender, porque não desejamos isso. Compreender tão grande salvação, ele diz mais, visto dos anjos, pregado aos gentios, todo mundo recebe e ouve a palavra de Deus, crido no mundo, aos gentios foram pregado o evangelho, mas quando se fala mundo, se fala de povos, línguas e nações, do argentino, italiano, brasileiro, desses, alguns no mundo creram, e diz, recebido acima na glória. O Deus que se fez homem, nos deu direito agora de recebê-lo, e de ser recebido pelo Pai, à medida em que nós cremos nele. Jesus, eu creio em ti. Então esse Deus que veio, o Deus que veio ao mundo, que ressuscitou, foi recebido na glória. E por ele ser recebido na glória, nos deu o direito de também ser recebidos com ele em glória. É isso, e nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos contemplar isso, nós precisamos buscar isso, mais que qualquer notícia neste mundo, mais que qualquer outra coisa, porque o que ele nos deixou no passado é dizer, o que ele disse, meus filhos, no mundo vocês terão aflições, e aí ele revela para a gente, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e aí o que eu faço? Descanso nele, eu entrego a minha vida a ele, eu falo, Senhor, cuida de mim, porque eu não sei cuidar de mim. Me ensina esta tão grande salvação, que isso é notável. É maravilhoso demais para eu compreender. Está longe do alcance da minha mente. É isso que eu queria trazer para os irmãos, para as irmãs, para nós, para quem está assistindo. É hora da igreja despertar. É hora da igreja buscar a face de Deus. O melhor momento é agora. O momento em que o mundo está desesperado. Não é uma pessoa, não é um país, não é um estado. O mundo está desesperado. E do mundo, o evangelho tem sido pregado. E alguns vão receber grande salvação. E vão buscar, procurar, avançar em continuar conhecendo esse Jesus. Que essa palavra entre os nossos corações e que, como os anjos, nós também, cada um de nós, deseje, busque, atente para isso. Eles não precisam de salvação, os anjos não precisam de salvação. Eles não precisam de salvação, mas parece que há um desejo de compreender isso. Nós precisamos de salvação. E às vezes parece que a gente não quer compreender isso. Amém? Que Deus nos faça ter essa vontade, de buscarmos a face dele. Todo dia eu oro por isso. Paizinho, me ajuda, Pai. Deus amado, nos ajuda a estar diante do Senhor com o coração completamente derramado nas tuas mãos. Tem coisa que a gente não compreende e só o Senhor pode nos revelar. Que o nosso coração, que a nossa mente, a nossa alma deseje isso. Busque isso.